Meu nome é Gabriela Streit, eu sou médica e antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal e compartilhe essa informação de qualidade com o maior número de pessoas possíveis. Hoje eu vou falar sobre os probióticos, uma pergunta que muito me fazem no Instagram e também no consultório. Doutora, a senhora poderia falar mais sobre os probióticos, se a suplementação com eles pode realmente melhorar quem tem sintomas do trato gastrointestinal, inchaço na barriga, síndrome do intestino irritável? Quais são os probióticos bons, quais são os probióticos que não são tão bons? É desperdício de dinheiro usar probióticos ou não? Bom, para ser bem franco, o nosso cocô, as nossas fezes e todas as bactérias que vivem lá são uma nova fronteira para a medicina. A medicina sabe muito pouco. A gente tem 100 trilhões de bactérias no intestino, que é uma das maiores coisas que podem vir a afetar a nossa saúde. É tão simples quanto tomar algum probiótico ou comer um pouco de iogurte e isso vai resolver? Na verdade, não vai. O que acontece? A gente tem que cuidar basicamente do nosso intestino, como a gente vive, alimentar essas boas bactérias como se fosse um jardim, né? Cuidar desse jardim. Evitar drogas que possam prejudicar o intestino, os hábitos, né? Comer muito açúcar, muito amido, consumir glúten associado, muito álcool, não controlar o estresse, porque sim, as bactérias intestinais elas estão muito relacionadas com o nível de estresse. Mas e aí os probióticos, né? Então essa é uma nova área enorme de pesquisa. Na verdade, a gente está muito ainda incipiente de entender como utilizar os probióticos. Eles estão surgindo de todos os lugares. Então, eles estão em comerciais de iogurte, por exemplo, eles são vendidos em farmácias, eles são vendidos até muitas vezes em lojas de suplementos. Desde que a saúde intestinal veio à tona, os probióticos se tornaram, então, muito populares. Mas eles realmente ajudam a você? Bom, para entender sobre os probióticos, a gente precisa muito entender o nosso intestino. Eu vejo tanto paciente no meu consultório toda semana que sofre de desconforto intestinal, muito inchaço, cólica, diarreia, constipação, dores abdominais. Muitas vezes esses sinais estão relacionados com a síndrome do intestino irritável, que se tornou, na verdade, um problema muito frequente, né? Mais de 20%, então, por exemplo, dos brasileiros tem algum sintoma relacionado ao intestino irritável. E que, mesmo que a gente não tenha esses sintomas intestinais, muitas outras doenças são afetadas, então, pela saúde, incluindo esteatose, câncer, doenças autoimunes, doenças alérgicas, doenças de pele, né? Até depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo são relacionados, então, com problemas intestinais. O que causa esse intestino irritável? As maiores causas são as bactérias ruins que estão crescendo lá onde não deveriam, o intestino permeável, chamado leaky gut, e as sensibilidades alimentares. Então, as bactérias ruins, elas crescem quando a gente come uma dieta muito processada, rica em açúcar, em amido, em óleos vegetais, não coma a quantidade suficiente de alimentos, de comida de verdade, toma muitos remédios, como antibióticos, bloqueadores de bomba de prótons, né, que são para refluxo, anti-inflamatórios, hormônios, enfim. Se a gente for pensar, então, realmente como intestino e como toda a função intestinal, a gente tem que pensar num jardim. Então, quando você deixa as ervas daninhas, né, tomarem conta, o jardim acaba ficando doente, né? Então, o intestino permeável acontece quando esse revestimento do intestino se rompe, e isso pode ser causado por várias coisas, incluindo estresse, antibióticos, anti-inflamatórios, como a gente já falou, o próprio ibuprofeno, que todo mundo gosta de tomar, aspirina. Também infecções intestinais, uma dieta, né, muito rica em açúcar, tudo isso provoca também, além do crescimento exagerado das bactérias, a permeabilidade aumentada do intestino. Então, quando esse revestimento do intestino se rompe, o sistema imunológico é exposto a partículas estranhas de alimentos, né, mas também de bactérias, né? Então, isso acaba desencadeando uma resposta imunológica exacerbada, irrita o intestino, né? E esse intestino irritável contribui para um cérebro irritável, contribui para vários outros problemas que a gente chama de espectro autoimune, então alergias, artrites, né? Distúrbios de humor, né? Bom,
O que a gente tem que entender, né, que quando essas bactérias intestinais estão desequilibradas, você acaba ficando doente. Então, todas essas bactérias, elas existem entre mocinhos e bandidos. E se tiver muito mais bandido, você vai acabar ficando muito mais doente. Aí esse é o problema. E é aí que entram os probióticos, porque juntamente com a alimentação, com os nutrientes que acabam curando o intestino, a dieta com comida de verdade, que contém proteínas, gorduras saudáveis, ela melhora a saúde do intestino. Por quê? Porque os prebióticos, que são essas comidinhas das bactérias que elas acabam comendo, elas ajudam que as bactérias boas aumentem a sua quantidade e repovoem o seu intestino com essa quantidade de bactérias boas. E aí entra os probióticos. Você pode dar comidinha e uma quantidade de probióticos para que aumente então essa quantidade e essa proliferação de bactérias boas no seu intestino. No mercado tem uma gama de produtos que você pode escolher. Sempre é importante que você comece devagar, observe como os probióticos estão lhe afetando, porque se você tomar uma grande quantidade, você pode notar sintomas desconfortáveis, como gases, né, inchaço do abdômen, e aí talvez você tenha que adiar esse uso dos probióticos. Se você tiver, por exemplo, uma doença que é chamada SIBO, o supercrescimento bacteriano dentro do intestino, talvez você não tolere esse uso dos probióticos, e aí você tenha que adiar. Então, normalmente eu sempre prefiro os probióticos em comprimidos ou em sachê, em pó, que é a maneira mais fácil, né, e mais eficaz de obter esses probióticos. Outra maneira que você pode utilizar, naturalmente, é comer os alimentos fermentados, sempre em pequena quantidade. Os melhores alimentos são o chucrute e o miso, que é bem difícil o paladar, mas eles são extremamente benéficos. Às vezes você pode também comer um iogurte integral, iogurte orgânico, alimentado, enfim, se você não tiver nenhuma intolerância a leite de vaca, né? Mas pode experimentar o leite de ovelha, sem açúcar, o leite de cabra, enfim, esses alimentos também podem vir ajudar não só a microbiota, né? Mas para você também se manter saudável. E a melhor maneira de determinar se os probióticos funcionam para você e quais os probióticos que você deve escolher é escolher também um profissional que lide com medicina funcional, integrativa, né? Que entenda, um médico que entenda. Todos os pacientes são diferentes. Para algumas pessoas pode ser necessário então uma cura intestinal mais profunda antes de começar o uso dos probióticos. Então, esse processo, né, que você vá determinar qual o momento do uso do probiótico é extremamente importante para também que você tenha uma boa melhora do seu intestino. E também os alimentos que são importantes, né, para que você mantenha tudo em equilíbrio e tudo saudável. E também melhore a permeabilidade do seu intestino. Vou dar 2 dicas de ouro agora. A primeira, evite, quando possível, o uso dos antibióticos, dos bloqueadores de bomba de prótons e dos anti-inflamatórios. Eles vão alterar sim a sua microbiota, a sua flora intestinal, para pior. Muitas vezes você pode se livrar deles se você conseguir seguir as minhas orientações e minhas sugestões que eu falo sobre estratégia nutricional aqui. Muitas vezes acontece de que os pacientes retornam no consultório quando eliminam os glútens e os lácteos e todos os sintomas de refluxo e principalmente intestino irritável desaparecem. A segunda dica que eu queria dar é que a gente tem testes especializados, né, como o coprológico funcional, as pesquisas dos ácidos orgânicos, então a gente chega com esses exames a fundo na disfunção, no seu problema intestinal. Então é muito importante que você consulte um médico que faça medicina integrativa e funcional, que possa tratar efetivamente todos os seus transtornos, principalmente intestinais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa dica e não deixe de se inscrever no meu canal. E deixe nos comentários sim, se você tem dúvidas, se você tem perguntas sobre probióticos. Eu vou adorar saber. Um beijo grande e até a próxima!